E o ossuário do Caifás, uma inscrição contendo o nome de Pôncio Pilatos. E aqui é o ossuário do Yohanan, o crucificado. Aqui é o osso no pé dele, aparentemente o calcânio, perfurado por um prego já oxidado, e data justamente da época do primeiro século. Como é que era a crucificação? Então, close aí. E aqui é o que? Esse aí é o único artefato arqueológico que comprova por A mais B de que no século I havia crucificações. Você tem muitos livros contando sobre muitos relatos. Por exemplo, acredita-se que mais de 400 mil hebreus foram crucificados pelos romanos. Mas, além dos textos antigos, você não tem prova de nada, né? A não ser esse calcanhar com esse cravo aí, ok? Esse calcanhar pertence ao Yohanan ben Haggikol. Yohanan ben Haggikol. Yohanan ben Haggikol, ele teria, para a época dele, se é primeiro século, né? Primeiro século da Era Comum, ele foi crucificado naturalmente por ser tido como marginal de sua época. Mas o que teria Yohanan ben Haggikol feito para merecer uma morte tão horrível? Isso não era algo destinado para um malfeitor simples. O crucificado, ele tinha... Matar alguém através da crucificação teria um objetivo duplo. Não somente punir o criminoso, mas colocá-lo como opróbrio, como vergonha, para que as pessoas vissem e não cometessem o mesmo erro do supliciado. Porque era uma morte lenta, dolorosa e muito feia. Yohanan ben Haggikol, então, ele teria cometido alguma falha que teria incomodado a todo o governo romano, porque os crimes pequenos eram punidos pelas próprias autoridades judaicas. Mas no primeiro século, as autoridades judaicas foram impedidas de impor a pena de morte. Então, em casos assim, se levava para as autoridades romanas e esses, por sua vez, avaliavam o caso e sentenciando o supliciado à morte ou não. E uma das sentenças de morte mais cruéis era justamente pela crucificação. Yohanan ben Haggikol provavelmente deve ter irritado alguém muito importante e quiçá, quem sabe, já que não se sabe mais nada dele, a não ser o fato de que esse é o seu calcanhar com um cravo da cruz e aqui é o seu ossuário que a sua família escreveu após depositar os seus ossos dentro, não se sabe mais nada. O que se pode saber sobre Yohanan ben Haggikol? O que nós estamos vendo. Os pobres da época não tinham o privilégio de ter um ossuário para colocar os seus ossos dentro. Não é? Eles eram jogados no Gei Rinom, que seria o vale que a gente pretendeu passar por lá, mas até agora não conseguiu, ok? Era jogado em lugares como esse, à toa, a ermo, os ossos misturados lá tudo junto. Quando você tinha uma condiçãozinha melhor, você era sepultado, você tinha direito a uma sepultura. E quando você tinha uma condição financeira média para alta, aí você tinha direito a um túmulo familiar. E aqui está uma representação, né? Dentro de uma caverna como essa, se é cavado na rocha, você vai ter, aí um determinado lado, uma mesa. Essa mesa é onde é depositado o corpo envolto em faixas. Lá é deixado para se decompor. 3 anos mais tarde, se voltaria, pegaria os ossos, colocaria um ossuário como esse, colocaria o nome de quem está aqui dentro e alguma característica que o identificasse por alguma coisa importante que ele fez, como foi o caso do Shimeon, o Simão, o construtor do templo que a gente viu, né, ainda há pouco. Esse aqui é o seguinte, isso aqui é um ossuário e o nome dele não ficou. Né? Deixa eu ver aqui, sim. Simão. Ficou assim. Né? Simão. Deixa eu ver aqui, sim. Boner Reihal. Simão, o construtor do templo. Se eu não tiver ainda, esse é o tempo de Herodes. Deixa eu ver aqui, primeiro século. Perfeito. Esse é do tempo do rei Herodes. Né?
E o rei Herodes, naturalmente, ele fica famoso pelas suas construções. Ele vai fazer muitas coisas magníficas. E uma delas foi completar o templo, que no tempo de Esdras não foi possível. O Esdras ele restaurou o templo, mas não tem condição de deixá-lo pleno. O Herodes deixou. E dentre os construtores que o Herodes contrata, houve um que a família quis um nicho como aquele. Então, numa sepultura familiar estaria cheio de caixotes como esses. Ok? Perfeitamente. Mas só o fato de Yohanan estar aqui, isso mostra que ele era de gente importante, filho de gente importante. Ele era filho de uma família rica. Se era filho de uma família rica, então o crime que Yohanan cometeu, a gente já pode descartar aí questão de roubo ou coisa desse tipo, né? Provavelmente poderia ter sido um crime político e pelo fato de estar lá com o seu calcanhar com uma cruz, ou perdão, com um cravo de uma cruz nele, é difícil se desprender da possibilidade, né, hipotética de que Yohanan foi mais um dentre tantos messias a se posicionar como salvador do povo e que acabaram como muitos messias crucificados pelos romanos, né? Yohanan ben Hakol traz essa ideia, mas de qualquer forma, o fato de ele ter sido crucificado, isso deixa claro que ele não conseguiu o que planejava em vida, mas eternizou-se, justamente porque o seu calcanhar foi preservado até o dia de hoje. Né? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente não poderia sair daqui sem conhecer o Yohanan ben Hakol, porque ele é um testemunho, né? Tá aí palpável, dá para você ver claramente aí, o calcanhar, o cravo, focou bem, viu os detalhes disso aí, né? É muito importante.